Olá, muito boa noite a todos, muito bem-vindos nesta noite de 13 de maio à nossa formação online, o curso Arte Viver na Essência. Um grande abraço para todas as pessoas que nos acompanham e também deixo um grande abraço a uma comunidade que se junta hoje a nós em New Jersey, nos Estados Unidos. É óbvio que eles não vão acompanhar provavelmente a aula com tanta atenção como aí em casa, mas vão com certeza depois acompanhar-nos no nosso canal de YouTube, onde todos os vídeos serão legendados de acordo com a língua pretendida. Portanto, vão acompanhar através do nosso manual e quem sabe se não vão aprender mesmo português. Dando início então à nossa aula de hoje, neste dia simbólico que para mim tem um significado bastante especial, dia 13 de maio, vamos então dar início à nossa matéria de hoje e vamos falar sobre autodepreciação, no seguimento das nossas duas aulas anteriores sobre o amor próprio e também sobre autoestima. Então, indo ao encontro do nosso primeiro slide, onde vamos encontrar então o descritivo daquilo que podemos aceder enquanto conteúdo autodepreciativo, vamos encontrar as condições que nos podem levar ao encontro da autodepreciação e que depois vão refletir-se ao nível de comportamento, ao nível comportamental, mas também da própria personalidade. E estas atitudes inerentes também à própria autodepreciação vão revelar alguma incapacidade de estar na vida, se não muita, de uma forma muito mais harmoniosa, consciente e assertiva. A autodepreciação é uma atitude mental, porque tem a ver com crenças que estão a depreciar o seu próprio ser, mas podem também constituir um conjunto de significados que atribuímos a ocorrências ou acontecimentos que surgem na nossa vida e que depois dão origem a crenças limitadoras na consequência da nossa própria experiência sobre essas mesmas vivências. E toda esta postura mental pode levar-nos a criar algumas crenças castradoras e de autojulgamento que vão fazer com que a pessoa se encolha dentro do seu próprio casulo, nem expresse a sua potencialidade ou a sua criatividade, como também faz com que deprecie tudo aquilo que é. E eu hoje não vou tanto ao encontro do espírito do Calimero, mas acaba por ser um pouco uma postura depreciativa e de vitimização. Porque todos temos criatividade, todos temos potencialidade e todos temos um propósito de vida para cumprir e padrões para curar. Então não podemos ver isto num sentido depreciativo, mas sim ousarmos resgatar o nosso valor em consequência daquilo que acontece e termos consciência que podemos colocar-nos livremente em duas posições, ou uma posição de vitimização, ou olhar para uma situação e ousar resolvê-la. E nós vamos optar pela segunda. Relativamente à continuidade então daquilo que eu estou a dizer, vamos passar para o nosso próximo slide. E aqui vamos encontrar, como já temos falado também em outras aulas, relativamente ao pensamento e às crenças que condicionam também a formulação do próprio pensamento, porque a nossa mente é muito complexa, como também vamos estudar mais à frente. Estas crenças individuais de depreciação, de julgamento ou de autojulgamento, neste caso, determinam também sentimentos que são desenvolvidos associados a esta postura. Então, digamos que uma crença pode desenvolver um padrão pode sustentar uma crença, mas há sentimentos que vão sendo associados e vão construir toda esta estrutura que depois tem que ser desconstruída, que dá um certo trabalhinho e nós vamos começar a desconstruir este próprio processo, mas é preciso também percebermos as origens que levam a estas causas e a estas práticas pouco saudáveis em relação a si mesmo,
e que o fazem afastar de si mesmo, da sua própria e verdadeira essência, que é isso que nos preocupa neste momento e que desejamos que alcance rapidamente até antes desta formação chegar ao fim. Perante um conjunto de crenças limitadoras e distorcidas, porque a vitimização é uma forma distorcida de levar para a frente a sua própria vida, acaba por nos trazer aqui também alguns fatores de interação com o mundo. As crenças vão nos permitir estar num determinado registro, também ele muitas vezes distorcido, e lá está, uma crença pode ser construída para um determinado propósito de defesa, mas ela pode ficar obsoleta. Então temos é que arranjar formas de tornar as crenças limitadoras obsoletas, construindo crenças que nos vão ajudar a realizar o nosso propósito de vida e a estarmos muito mais felizes. Tudo aquilo que não nos está a fazer bem está obsoleto. Então, estas situações, estas crenças limitadoras que se constroem também a partir de alguns mecanismos de defesa e que muitas vezes pode sentir a necessidade de o fazer constantemente, podem ainda vir enfatizar sentimentos de autodepreciação. Se a pessoa tem uma crença sobre si, eu não consigo, vai trazer a frustração. A frustração vai trazer, eu se calhar não merecia. E então estamos constantemente a encaixar dentro e associar a esta crença mais e mais formatações distorcidas e ir à causa, percebendo porque que eu precisei desta crença distorcida, qual foi a mais-valia, qual foi a consequência que trouxe esta minha decisão, seja por defesa ou não, mas habitualmente tem a ver com sistemas de defesa. E depois as falsas conclusões em que esta crença muitas vezes nos proporciona. As falsas conclusões não têm a ver com a consciência prática e funcional sobre a limitação da crença, mas sim o enganar-nos a nós de que aquela crença na verdade está a ser útil. E ainda vamos um bocadinho mais fundo nesta matéria de hoje, que é precisamente desconstruir as falsas zonas de conforto em que muitas vezes dá jeito a acreditar porque ali existe alguma proteção, mas existem limitações também ao nível energético. Se eu colocar uma limitação na minha mente, a minha mente como um poderoso órgão de criação, não só espiritual, como também de libertação e de concretização, vai estar bloqueado, logo a minha vida vai ser bloqueada por mim em função da limitação que eu imponho à minha mente. Isto acontece porquê? Porque existem crenças que estão a sustentar precisamente esta dinâmica. Então, passando para o nosso próximo slide, nós vamos aqui ao encontro de fatores que estão relacionados precisamente com a autodepreciação, mas também com a atitude da crença mental que sustenta esta autodepreciação. E então aqui vamos começar a desconstruir e vou-vos dar aqui algumas sugestões que lhe possa trazer a possibilidade de olhar para si mesmo, e no próximo slide vamos encontrar uma destas possibilidades que tem a ver com fatores que contribuem e que podem contribuir para não só sustentar uma falsa crença, como trazer mecanismos de autodepreciação, porque existem falsas crenças que estão a sustentar este padrão. Então, falhar a concretização de um objetivo importante traz autodepreciação, mas o padrão que sustenta, ou um dos padrões que pode sustentar esta falsa crença e, por consequência, a autodepreciação que advém desta crença, é o medo de falhar. Então, vamos encontrar sustentado, como estava num dos slides que passou há pouco, a causa, a consequência, mas também toda a atitude inerente a todo este fenómeno que acontece. Se existe uma crença, ela tem uma origem. Mas se existe uma origem, existe todo um conjunto de pressupostos ou de padrões que muitas vezes derivam de um padrão de origem, mas que vão criar uma catadupla de situações e de pensamentos
Mas se formos desconstruir a suposta causa, a suposta origem e as consequências que advêm a partir daqui, nós vamos encontrar um padrão que, se calhar, mediante a primeira vivência ou experiência, fez que emergisse toda esta situação. Então, perante uma vivência ou uma experiência em que a pessoa se sinta condicionada ou fica em trauma com essa situação, vem o primeiro padrão que vai sustentar tudo aquilo que, a partir daí, vai ser construído, seja o padrão seguinte, que muitas vezes nós achamos que é essa a causa, mas não é, tem a ver com a causa da experiência e da vivência e a forma como essa memória ou essa vivência foi guardada em termos da própria memória emocional. Então, o medo de falhar pode trazer aqui o receio de agir e depois, em consequência, a pessoa diz eu não consegui fazer. E então diz que tem um padrão de autoconfiança. É verdade, para resolver, mas é preciso perceber qual é a origem emocional que deu origem a toda esta sustentabilidade. Então precisamos de desconstruir padrão e emoção que sustenta este conjunto. E o medo de falhar, nós vamos encontrar aqui muitas crenças associadas à suposta incapacidade, não lhe vou chamar incapacidade, vou chamar suposta incapacidade de não expressar a sua potencialidade. E isto é um bocadinho complexo, mas espero que durante esta aula possa chegar à conclusão de que às vezes é mudando a crença que vamos libertar os supostos padrões castradores. E o medo de falhar é uma delas. Nós não temos que ter medo. Mas podemos achar, eu quero estar habilitada para realizar uma determinada tarefa, as coisas não têm que correr bem à primeira vez, mas é preciso encontrar em nós a fórmula de agir, encontrar a saída, mas também estar numa postura completamente construtiva e às vezes é preciso parar, respirar e libertar alguma energia que possa estar a impedir esta realização positiva. E então, muitas vezes, o medo não passa de uma construção mental e, se agirmos de uma forma energética positiva, se calhar vamos ao encontro da nossa resposta. Mas vamos aprofundar um bocadinho esta parte. Vamos passar para o próximo slide e, na consequência, precisamente, do medo de falhar e desta construção mental que nos leva a ter medo e o suposto medo também, o que é que significa? Um dos exemplos é o receio de agir de forma incompetente em público ou mesmo em privado. Então a pessoa sente-se condicionada em expressar-se, porque acha que pode ser julgada, porque já foi, ou seja, há uma construção constante de pensamentos face lá está, a memórias que estão guardadas com base numa emoção. E tudo isto vai então determinar a crença que é criada. Se eu tiver uma memória guardada com uma emoção positiva, se calhar o receio de a pessoa expressar numa outra oportunidade, mediante a mesma hipótese de circunstância, esta formação, esta formatação, acaba por ser levar-nos aqui a uma atitude muito mais liberta e muito mais construtiva. Mas se a pessoa tem uma memória guardada em que ficou condicionada, ficou com receio e teve que lidar com uma situação de crítica em que se sentiu condicionado no seu potencial, é óbvio que se tiver que, perante uma situação semelhante ou dentro de uma conjuntura semelhante, fazer a mesma tomar a mesma iniciativa ou viver a mesma experiência, o que vai condicionar a experiência do momento presente é a memória anterior, que a cabecinha vai dizer não correu bem, houve um julgamento, houve isto, houve aquilo. E então as condicionantes, muitas vezes, que nos levam a agir no momento presente e em conformidade com aquilo que queremos, estão muitas vezes condicionadas com aquilo que existe em termos de crença
em termos de crença com base na experiência emocional do passado. E o medo de não corresponder acaba por ser uma formatação dentro desta possibilidade, mas que leva à autodepreciação, assim como o medo de falhar, que já é uma construção acima de que eu já não consigo, eu já não quero, eu já não tenho possibilidade. Porquê? A pessoa acha que está em constante autocastração, e se calhar até está, mas com base em formatações e memórias antigas. Então nós temos uma origem, que é uma crença, que por sua vez tem origem numa experiência ou numa vivência, que nos vai levar à construção de uma memória com base também na emoção que sustentou o primeiro impacto dessa memória, e o padrão que advém a partir desta conjuntura é aquilo que cada pessoa vai criar face àquilo que sentiu naquele momento. Então, a autodepreciação entra aqui como quase uma crença de incapacidade, baseado um pouco também no processo de vitimização, como se a pessoa estivesse a castigar-se por não conseguir alcançar. É óbvio que esta situação está muito ligada ao amor próprio, está muito ligada também ao próprio processo de construção de autoestima, mas se calhar é o padrão ou a forma que faz com que todas as outras, amor próprio e autoestima, como já referenciei, não estejam a funcionar. Então, se calhar a autodepreciação, ou como queiram chamar esta atitude de castrar, depreciar e de não valorização, eu podia ter chamado esta aula do valor. Eu optei por ir à origem de uma forma que percebesse que é precisamente aquilo que não deve fazer. Vamos construir o valor, sim, mas primeiro vamos destruir ou vamos reformular ou vamos transformar, melhor dizendo, o padrão que tem que alcançar precisamente o positivo, que é o valor. Então, passando para o nosso próximo slide e ainda na consequência do receio de achar que não é capaz, que não pode, que não merece, muitas vezes vão ao encontro do receio em quebrar códigos éticos, códigos morais e também da própria postura. Eu tive uma vez uma senhora que me disse: eu sou espiritual, eu não posso zangar-me porque parece mal. Ou seja, existem crenças, existem valores em que a pessoa acaba por não viver aquilo que naquele momento se calhar lhe faz sentido. Não vamos agora avaliar se é funcional ou não, mas não pode haver uma formatação de que a pessoa não pode ser porque agora tem que estar dentro de uma determinada forma ou formato. Não é por aí o caminho. Da mesma forma que, se achamos que temos valores éticos ou morais que regem de uma forma consciente e digna a nossa própria existência, às vezes é preciso ir ao encontro de nós próprios e perceber o que é que está a sustentar isso. Acredito que, e tenho a certeza que todos nós, de alguma forma, gostamos, ou pelo menos estamos a caminhar para que a nossa vida seja vivida de uma forma digna. Acho que o próprio amor próprio tem a ver com a forma digna com que nos tratamos, mas é preciso perceber às vezes quais são os valores e a ética que está a sustentar isto. É uma coisa vinda intrinsecamente de nós ou é algo que pode trazer aqui alguma formatação que não nos pertence e que na verdade não estamos conscientes dela e que pode trazer-nos aqui ao encontro de um valor que na verdade nós não acreditamos, mas que é bonito acreditar. Então às vezes é preciso perceber que quando nos depreciamos, significa também que se calhar temos em nós valores que não correspondem à nossa formatação real. E eu aqui já não chamaria formatação, mas chamaria a nossa essência. Se imaginarmos a nossa essência como sendo uma esfera de luz
e imaginarmos que à volta desta essência existe uma capa de contacto com o exterior, tente fazer o exercício de pensar o que é que eu tenho dentro da minha verdadeira realidade, que é a essência, e aquilo que está na tal capa, na tal capinha de proteção, que pode funcionar aqui como um excelente elo com o exterior, ou estar carregada de formatações falsas, que são bonitinhas lá estar, ou que têm uma sustentação de defesa da sua própria esfera. Eu gostava que pensasse um bocadinho sobre isto, está bem? No próximo slide vamos continuar a dar continuidade aos slides anteriores, mas gostava agora que ainda juntasse também a estes degraus que temos estado aqui a adicionar o medo do julgamento. Não será um medo do julgamento inicialmente também um auto-julgamento constante? Vou deixar para já este slide por aqui. Mas ser alvo de crítica pode trazer aqui muitas formas de interpretação. Eu vou passar para já ao próximo slide, que nos vai trazer aqui o não ser respeitado, amado ou aceito pelas pessoas que considera. O medo da não aceitação. Como é que lida com a rejeição? O que é que significa para si o vínculo, os laços e o entrar em contacto pleno com alguém na sua vida? O que é que representa precisamente o contrário? Eu não estou a falar aqui na expectativa, eu estou a falar aqui no prazer em viver aquilo que é na sua verdadeira essência e permitir-se ao contacto com o outro dentro deste mesmo registro, e vamos falar no registro com base na harmonia. Também pode desejar estar em conflito, ir ao encontro do conflito, tenho a certeza que ainda é muito mais fácil de encontrar energias de baixa vibração, porque essas são muito mais fáceis de sustentar e como às vezes tornam desafiantes de limpar, então às vezes é mais fácil viver por aí. Mas este não é o registro que nos traz o pleno. Então, mais uma vez, e eu não quero que esta aula se torne confusa, mas eu estou a andar aqui por vários raminhos desta árvore, que é a nossa essência, e agora estou no raminho da autodepreciação para perceber que eles se ligam e existe aqui um intercâmbio constante, mas muitos destes intercâmbios e muito daquilo que possa ser a crença da sustentabilidade, do amor próprio e da autoestima, pode ter a ver, de facto, com o medo de não ser suficiente. E esta autodepreciação, ou seja no medo de falhar, seja com base no medo de não ser capaz, há pessoas que têm medo de não merecerem, não se permitem a receber. Então, esta autodepreciação pode ter, na verdade, uma falsa origem, mas que pode significar o ir ao encontro do padrão da rejeição. A pessoa aprendeu, foi formatando uma certa forma de ver o mundo em relação a ela, no sentido de que tu não és apreciado, tu não tens valor. E a pessoa cresce acreditando que é verdade. E depois, lá está, o amor próprio existe como? Se a pessoa acha que não tem ali o conteúdo ou entra numa revolta, precisamente porque não sente amor dentro dela, e às vezes isso acaba por ser uma forma de reclamar isso, alguém me dá aquilo que eu preciso, e eu acredito que muitas situações que acontecem, mesmo na vida adulta, têm a ver com este vazio da alma, este vazio interior, que leva à construção pelos constantes estímulos com o exterior, que nos levam a criar estas formatações, mas a sensação de rejeição pode trazer aqui o grande desafio da crença falsa de que eu não tenho valor, eu não mereço, mas que pode ser a origem muitas vezes, e também, se for a cura, de permitir que a pessoa resolva muitas situações
na sua própria vida. Então, caminhar em direção ao amor próprio. E quem teve a oportunidade de ler as cartas maravilhosas que foram publicadas no nosso grupo do curso Arte, Viver na Essência, todas as cartas eram lindíssimas e eram de uma autenticidade maravilhosa e que representava não só a experiência da própria pessoa, como a coragem que cada um teve de ir ao encontro da dor e tentar ultrapassar a dor através de si mesmo. É que o universo às vezes traz-nos situações para resolver na nossa vida e que tem a ver com o nosso propósito de vida, mas isso é a última aceitação que muitas vezes nos determinamos a acreditar. Vêm coisas na nossa direção e temos que enfrentar essas situações. E o facto de ser um esforço, ter que experienciar o não afeto, quando temos amor dentro de nós, tudo é muito mais fácil, seja que desafio venha ao nosso encontro. Há uma riqueza interior que nos faz estar até noutra vibração de consciência. Mas se estes conteúdos, desde pequeninos, desde da nossa primeira infância, não estão sustentados, vão trazer dificuldades e vão trazer formatações de tal ordem que, lá está, nos levam também já a um tema que demos numa das passadas aulas, que foi a falsa crença entre a vulnerabilidade e a sensibilidade, mas a autodepreciação acaba por ser a pessoa está a rejeitar-se a ela própria porque ela viveu com este paradigma de que eu não mereço, eu não tenho valor, eu sou criticado, então sou um caso sem hipótese, não tenho qualquer hipótese. E isto não é verdade. Lá está. Então, muitas vezes, aquilo que construímos, e agora ainda voltando ao fofinho Calimero, que é um boneco bem giro, mas está ali numa tristeza constante, até apetece dar colinho ao Calimero, mas temos que perceber que às vezes temos que nos ajudarem a nós a ultrapassar isto. A autodepreciação é fruto de situações e de experiências vividas que nos fez levar ao desacreditar de nós. Espero que nas próximas aulas em que vamos desconstruir as crenças possa conseguir rapidamente desformatar esta, porque acaba por ser se calhar o primeiro degrau que também não só leva ao tal processo de vitimização, mas também que o faz deixar perdido ou perdida, no sentido de perceber que entrando em contacto consigo mesma e que o deve fazer com toda a urgência e que merece fazer, ir ao encontro do seu amor próprio, porque dos padrões associados ao padrão da autodepreciação é precisamente o boicote. E tudo isto acaba por ser um enorme novelo que é preciso desconstruir e às vezes em processo terapêutico dá um certo trabalho, porque não se pode tirar e fazer uma triagem ao ponto de se retirar as formatações todas à pessoa. Ela está habituada àquela estrutura. Então vamos desconstruir os nossos padrões com calma, com afeto, com determinação, com coragem, mas com carinho, respeitando-se a si neste próprio ritmo. A autodepreciação muitas vezes está escondida sobre outros padrões, tem muito a ver com também a sensação de rejeição que depois leva ao não merecimento, mas vamos perceber que nós temos-nos a nós e a partir daqui é o nosso degrau, independentemente daquilo que tínhamos passado. Está bem? Então, aceite o seu caminho e olhe da forma corajosa como conseguiu ultrapassar os obstáculos, vencer e determinar vencer. Porque
escolher vencer é uma grande coragem. É o início de todo um processo. Muitas pessoas, só para vos dar um exemplo, vêm fazer um percurso terapêutico ou psicoterapêutico, mas elas não querem ser curadas. Elas querem o colinho da mãe. O querer ser curado é vir à procura de todo o poder pessoal e de vir à procura da oportunidade deste salto quântico de independência, de sensibilidade e de aceitação total, que são coisas completamente diferentes. E o medo da não aceitação acaba por ser o receio de que a pessoa não vá conseguir também, porque às vezes ela não quer esse caminho. Existe uma necessidade maior por detrás da própria intenção. Vamos só voltar aqui à rejeição. É um sentimento associado a uma experiência, a uma vivência. Todos os slides que estão para trás, do medo de não conseguir, do medo ou da dificuldade que pode apresentar em estar com os outros, eu vou ser criticado, eu não vou conseguir, sinta e compreenda que tudo isto tem uma origem numa sensação de rejeição do passado, seja ela qual for. Uma memória passada, de uma memória de uma vida intrauterina, de uma memória da infância na escola, não importa. O que importa é que é possível, através do processo da autoaceitação, primeiro ir ao encontro da dor e depois transformar o padrão que sustenta a dor em algo mais funcional. Não se pode arrancar a formatação sem existir outra formatação. Se nós nos habituamos e cristalizamos num padrão que nos deu a oportunidade de estar num determinado contexto, não podemos despedir, fazer uma rescisão de contrato sem lhe dar, sem haver aqui um acordo. E o acordo tem que ser a substituição com outro padrão funcional. E então é isso que vamos alcançar, digo eu, hoje. No nosso próximo slide, vou só aqui dar uma pequenina e breve descrição relativamente ao medo. O medo existe, mas não é assim tão real como nós achamos. Ele pode ser contextualizado e interpretado de várias formas. O medo é um projeto mental e emocional, um momento distorcido de criatividade, é o que eu costumo dizer. Nós temos medo, sentimos uma sensação, é preciso perceber porque é que estamos a sentir aquilo. Se eu tiver medo de cair de um 10º andar porque vou voar, é uma situação distorcida, porque supostamente eu não tenho asas para o fazer. Se eu tiver medo da água, eu tenho que perceber qual é a memória que está associada à água. Então, é preciso perceber se o medo é funcional, se é com base numa crença ou se é com base em algo que o pode sustentar numa situação credível. Se eu tenho medo com base numa memória inconsciente de trauma, é uma coisa. Se eu tenho medo de cair ou que um avião caia, é outra situação. Agora, a forma como lidamos com o receio, que eu acho muito mais bonito, ou com a responsabilidade sobre nós, pode ser algo completamente diferente. E quando sentimos o medo, muitas vezes estamos a sentir uma emoção guardada com base numa memória que achamos que nos foi muito difícil de viver, porque o medo pode ser o medo de se envolver numa relação. Ou seja uma dor física, seja uma dor emocional, seja uma dor relativamente a algo que receio não conseguir viver, ela tem uma base numa origem de uma vivência que está guardada. Então, o medo acaba por ser um projeto mental, mas também é preciso percebermos que podemos dançar esta sensação de medo ou levá-la para uma postura de responsabilidade e percebermos que conseguimos, através de outros recursos, não anular, mas transformar, seja o medo, seja outros padrões que nos tornam, que tornam a nossa vida bloqueada ou castrada,
em outras situações realistas, funcionais, mas a nosso favor. Se me disserem, eu posso transformar o medo numa situação de responsabilidade por mim própria e a partir daí eu aprendo a cuidar de mim, então o medo foi funcional. Mas é preciso lhe dar uma sabedoria, é preciso conduzi-lo a nosso favor e não estar o medo sustentado por crenças que venham do inconsciente, que são debitadas por uma emoção de trauma que foi guardada no momento de uma experiência e de uma vivência e que nos vai trazer constantemente o ruído. Tu não consegues, vais ter medo, vai acontecer isso. Da mesma forma que, agora voltando à nossa aula de hoje, o medo pode simplesmente significar o medo da rejeição. Então, não és capaz, tu não consegues, porque foi a formatação que foi guardada nessa memória de origem. Mas as capas, há pouco falei da nossa esfera como simbolizando a essência e das capas que estão em nosso redor, que eu vou chamar-lhe também aura, mas também onde vamos colocar todas estas projeções e pode significar também a capa de relacionamento com o exterior. Muitas vezes as pessoas constroem, e também há um tema que vamos trazer aqui, os arquétipos, constroem um arquétipo funcional que vai ajudar a viver uma estrutura de suposta fragilidade que a pessoa tem em si e vive aquele arquétipo. Até aqui tudo bem. Mas muitas vezes tudo aquilo que a pessoa vai resgatar para viver aquele recurso e para conseguir relacionar-se com o exterior, se calhar a pessoa já tem aquilo tudo e não precisou do arquétipo. Então muitas vezes as nossas capas escondem a essência, não é? Por um lado, e por outro lado, acabam por ser estes filtros que arranjamos para nos conseguir defender que nos vão castrar porque também nos colocam numa certa zona de conforto. Pode ser funcional numa determinada transição a recorrermos a certos arquétipos que nos fazem resgatar o empoderamento e a consciência, mas se calhar nós já temos tudo na essência e este é o grande objetivo. No nosso próximo slide, vou-vos deixar aqui um pequenino exercício, não é ainda o trabalho de casa, mas vou-vos deixar aqui um pequenino exercício para que possamos pensar em conjunto aqui algumas coisinhas relativamente à autodepreciação. Então vamos encontrar aqui algumas questões que eu gostaria que fizesse e colocasse a si mesmo. De uma forma muito simples, depois poderá contextualizá-las de outra forma e eu vou deixar também este slide disponível portanto, no nosso grupo e no vídeo que vai estar então disponível no nosso canal do YouTube, também vão surgir as legendas desta formação e eu vou ditar todas estas questões que vão aparecer aqui para que esta tradução também possa ser feita o mais fidedigna possível. Então, vamos começar pela primeira questão. Em que situações se deixa ir abaixo? Ou seja, entra no processo de vitimização ou do calimero, ou seja, em que momentos é que se deixa ir abaixo? Estamos a falar de autodepreciação. Escreva em tópicos o que é que encontrou em si e comente. Não no sentido do julgamento, mas de uma forma pragmática o que é que encontrou no seu próprio registro. Segunda questão, analisando os parâmetros apontados na questão anterior, na questão 1, como se sente emocionalmente em cada um deles. Neste momento também não é para fazer um julgamento, é só para ir ao encontro do seu sentir relativamente aos pontos anteriores. Terceiro ponto, como lida com os estados emocionais? Como é que se comporta perante esses estados emocionais? Arranja, lá está, o mecanismo de defesa interno para ultrapassar as próprias limitações ou entra em desespero, pânico e fuga? Como vê, se calhar, encontrar um mecanismo de defesa funcional pode significar um arquétipo que o vai empoderar e ajudar num processo de transformação. Quando este arquétipo fica obsoleto, significa que
já está empoderado e não precisa mais desta formatação. Então, às vezes, para fazermos a nossa travessia interna, precisamos de ir não só resgatar a nossa coragem, mas também ir ao encontro de todas as formatações que já não nos são úteis ou daquilo que construímos e que, na verdade, já não nos serve. O propósito é atingir a liberdade. Não se esqueça disso. No nosso próximo ponto, vamos encontrar o ponto 4. Analisando as suas respostas, que sentimentos ou estados emocionais colocaria como reais ou como imaginários? Esta questão vai contextualizar todos os pontos anteriores. Lá está. O que é verdadeiramente seu, o que é que tem a ver com o seu estado emocional e o que é que tem a ver com o imaginário. E aqui o imaginário poderá ser as expectativas, mas também o momento distorcido em que está a fazer uma avaliação incorreta, e eu vou dizer mesmo injusta, sobre si mesmo. No próximo slide vamos encontrar o ponto 5 e diz o seguinte: como tenta compensar os seus sentimentos de autodepreciação. Eu vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos. Há quem recorra a esta compensação através da comida, compras compulsivas, ou telefonar urgentemente para um amigo a pedir ajuda porque não está a conseguir repor os seus níveis energéticos. Precisa de ouvir algo que venha acalmar a dor. Sinta-se estas 3 possibilidades, estes 3 recursos de compensação são, na verdade, funcionais e resolvem definitivamente o seu problema ou é necessário algo mais? Vou deixar esta questão por aqui. Agora, que partes de si gostaria de aceitar, compreender e amar? E aqui vou-lhe pedir mesmo que vá ao encontro da parte do ponto anterior, aquela que acha que precisa de compensação para todo o vazio que tem e que necessita desesperadamente de colo. Ame essa parte, respeite e pergunte o que é que ela precisa, converse um pouco também com ela e aceito não só essa parte do ponto anterior, mas também aquelas que for encontrar no sentido de estarem a colocar em causa a noção do seu pleno valor. Depois, o que poderia de forma construtiva mudar em si mesmo? Aqui já é depois de refletir e de trabalhar bem as 6 questões anteriores. Ponto número 8. O que mudaria conscientemente na sua vida se a aceitação incondicional do seu ser fosse um estado absoluto? E mais, não vou dizer para já. No nosso próximo slide, eu vou deixar-lhe aqui uma pequenina frase que vai não só contextualizar também aquilo que eu acho que tem dentro de si, mas também a forma corajosa como eu acredito que vai olhar para as 8 questões anteriores. E se em alguma delas vier a sensação associada a uma memória do passado de rejeição, observe o que é que está a sentir quando essa sensação vier e observe como é que o seu corpo está a reagir, não a agir, que é diferente, a reagir à sua memória de rejeição, sobretudo ao sentimento que está a sentir associado a essa memória. Vou deixar-lhe aqui uma pequenina frase que diz o seguinte, e que também está a fechar o vosso manual. Desde o início da sua vida, talvez lhe tenham ensinado a forma como deveria de ser, mas provavelmente ninguém lhe disse o que realmente é. Pense um pouco sobre isto e construa esta frase à sua maneira. Ou seja, eu coloquei ali uma vírgula, aliás, 2 vírgulas e 2 pontos finais. Tente escrever, e era só para dizer que não ficava assim muito mal escrita em português. E agora gostaria que observasse esta frase e que fosse colocar
a sua pontuação. Sem alterar as palavras ou a ordem das palavras, pontue de acordo com o seu sentir. Fica aqui um trabalho para fazer consigo mesmo depois de responder às questões anteriores. Está bem? No nosso próximo slide vou-vos deixar, como é óbvio, o trabalhinho de casa, nem podia ser de outra forma, e no sucesso das maravilhosas cartas que recebemos relativamente ao amor próprio. E não falando mais de autodepreciação, esta foi, aliás, eu podia ter trazido aqui, ainda na consequência destas 3 aulas que tivemos sobre o amor próprio, a autoestima e a autodepreciação, confesso, porque já apresentei também este trabalho numa formação que dei, que foi como destruir a sua vida em 5 passos. Resolvi reformular e, como a nossa aula da próxima semana tem a ver com o tema como viver em harmonia, e vamos trabalhar agora num crescendo relativamente a este objetivo, a carta que lhe deixo e o tema associado ao trabalho de casa é precisamente quem sou eu. E gostava que refletisse muito sobre esta frase, esta questão, antes de começar a responder. Vou só dar-lhe aqui uma pequenina possibilidade para iniciar este processo. Houve uma situação em que eu estava envolvida no processo, aliás, fui eu que coloquei a questão e perguntei precisamente à pessoa quem é. E a pessoa diz, eu sou advogada. E eu disse, não, esse é um papel da sua vida. Sou mãe. Não, esse é outro papel da sua vida e acredito que seja o mais importante. E a senhora ficou a olhar para mim. Não sei se já encontrou a resposta, acredito que sim. Todos os papéis da nossa vida são alimentados por nós, mas quem é a fonte? É esta questão que eu gostava que sentisse e que pensasse um pouco, respondendo à questão quem sou eu? Se sentir apelo em partilhar a sua carta connosco, teremos muito gosto e que também possa servir de exemplo para que todos possam ir ao encontro daquilo que é a verdadeira essência. Quem sou eu? Sentir apelo, mais uma vez, poderá partilhar connosco a nossa carta com a devida autorização. Ela será publicada no final da próxima aula, portanto na nossa aula 8, na nossa página, e peço também autorização para depois vos identificar, que foi algo que eu não fiz na passada aula. Coloquei o vosso nome, mas não identifiquei-vos enquanto perfil, porque todos vós acabam por estar também associados ao meu perfil e se sentirem apelo também para esta partilha e para que as pessoas também vos possam conhecer, estejam perfeitamente à vontade para o fazer, está bem? Então o trabalho de casa para esta semana é quem sou eu? Quem é a minha essência? Está bem? E passando para o nosso próximo slide. A nossa aula da próxima semana vai ser então Viver em Harmonia. Nada melhor que depois de uma verdadeira análise, quem sou eu, começar mesmo este processo de crescendo de vida e de alegria e construindo estas novas valores, estas novas formas de ver a nossa vida de uma forma muito mais positiva, cheia de hipóteses, cheia de fé e no sentido crescendo de liberdade. No nosso próximo slide vou-vos deixar os nossos contactos. A Arte de Viver na Essência tem o e-mail que vos peço encarecidamente para que sejam centralizadas todas as informações e pedidos e também os vossos trabalhos de casa. O nosso e-mail é vivernaessencia@gmail.com e se achavam que eu não tinha trazido uma reflexão para esta semana, estão enganados. Resolvi terminar esta nossa formação precisamente com a reflexão
desta semana. Sei que vos trouxe muito trabalhinho de casa, mas vou trazer-vos mais um, mas no bom sentido. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. O problema é quando os homens têm medo da sua luz. Boa noite. Desejo uma excelente semana, um grande beijinho para todos. Desejo que possam refletir um pouco, que esta noite seja também uma noite de reflexão. Ela tem um significado muito para além da religião, muito para além do próprio significado, se calhar que nos foi transmitido em termos de cultura. Sinta esta energia de uma forma plena. Até à próxima quarta-feira, às 21 horas, aqui na nossa próxima aula sobre viver em harmonia. Que seja uma excelente semana plena desta energia. Boa noite.